evangelho. Veja, podemos ter duas compreensões nesse versículo, depende da nossa maturidade espiritual. Uma delas o Senhor está com aquele bastão enorme na mão. E Ele me salvou, eu ia para o inferno, Ele me perdoou, me redimiu. Agora, ai de mim, se eu não transmitir essas mensagens para outro. Essa é uma maneira de você entender. A outra maneira de você entender é: meu Senhor, Sua palavra, Seu evangelho, queimam, ardem no meu coração de tal maneira que eu não sirvo para mais nada a não ser para pregar o evangelho. Então, ai de mim se eu não pregar o evangelho. E foi isso que Paulo disse com esse versículo. Ele chama o evangelho de meu evangelho. Romanos 16, verso 25 até o final. Aquele que vos há de confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Paulo e o evangelho eram uma coisa só. Você via Paulo, você estava vendo o evangelho. Por isso ele vai dizer: tudo que vistes, Filipenses 4, tudo que vistes, tudo que ouvistes, tudo que recebestes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Não é maravilhoso? Então a quarta marca, gastando a vida por outros. Você se lembra de 2 Coríntios 12? Versos 14 e 15, que já citamos aqui? Eu ainda me gastarei, e mais me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se continuássemos o estudo de Tessalonicenses 2 e chegássemos ao final do versículo, lá do capítulo, no verso 19, ele diz assim: quem é a nossa esperança, quem é a nossa alegria, quem é a nossa coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vinda? Não sois vós? Sabe como Paulo se via? Ele via que todas aquelas assembleias que o Senhor o havia usado para estabelecer eram um sacrifício de aroma suave ao Senhor. Elas eram. E sabe ele o que era? Uma libação. Sabe o que é a libação? Uma oferta acessória. Como um cálice de vinho, que era derramado sobre o sacrifício principal. Era um sacrifício acessório. Ele diz: vocês são o sacrifício de aroma suave ao Senhor. Eu sou uma medida de vinho acessória sobre o sacrifício. Então, quando ele escreve para Timóteo, ele diz: eu sei que o tempo da minha partida é chegado e já estou sendo oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Oh, amados irmãos, será que essa é a nossa posição junto aos santos do Senhor? Então esse é o quarto par, a quarta marca da vida devocional de Paulo. Gaste, irmão, a sua vida por outros. Gaste, irmã, a sua vida por outros. Deixe-te gastá-la por você. Deixe-me citar algo de experiência pastoral para os irmãos. Temos conhecido inúmeros casais, graças ao Senhor, inúmeros, muitos casais, que têm aprendido um segredo na sua vida conjugal no Senhor. Na medida em que eles aprendem a servir a outros, eles tiram o foco de si mesmos, suas necessidades e seus problemas. E começam a avançar numa vida mais significativa com o Senhor. Quando se alienam e acham que eles são o ninho, quase todo casamento começa assim, não é? O ninho maravilhoso, perfeito. Então aquele ninho começa a apresentar os seus espinhos, né? Eles começam a olhar um para o outro e saber o que vão fazer agora com isso. Então as críticas, as cobranças, não é assim? Mas não era assim, mas não pensei que era assim, etc, etc. Na medida em que vamos encontrando o caminho do serviço, deixamos de ser ensimesmados. Já ouviu essa palavra? Ensimesmado é aquele que fica olhando para o umbigo o dia inteiro, né? Minhas necessidades, como eu sofro, como ninguém me considera, como eu preciso, né? Quantos casais, pela graça do Senhor, têm encontrado libertação no significado do serviço? Então Paulo disse: eu mais me gastarei, mais me deixarei gastar. Ele não tinha necessidades, irmão. Há um irmão chamado James Stalker, escreveu uma obra linda sobre Paulo, chama A Vida de São Paulo. Existe em inglês e existe em espanhol também. A Vida de São Paulo, James Stalker. Então ali há um pequeno texto sobre a vida de Paulo e a jornada de Paulo. E me lembra alguma coisa desse texto. Ele diz mais ou menos assim:
Consideremos Paulo de perto. O seu rosto magro, a sua pele ressequida pelas longas caminhadas ao sol, as suas costas sulcadas por 195 chibatadas. Ele diz 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 3 vezes fui fustigado com varas, em fomes, jejuns, vigílias e naufrágios, muitas vezes. Nós temos uma ideia tão equivocada de Paulo, não temos? Se ele estivesse aqui entre nós hoje, e nós pudéssemos ver as suas costas, nós veríamos as costas de um escravo surrado. Isso era Paulo. E é isso que ele era para o Senhor e para as igrejas do Senhor. Então ele diz, querendo-vos muito, eu estava pronto a oferecer-vos não só o Evangelho, mas também a minha própria vida, porque vos tornastes muito amados de nós. Então essa é a 4ª marca. Vamos para a 5ª e já vamos concluindo. Versos 9 e 10. Porque vós, irmãos, recordais do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, está vendo? Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Mais um par, versos 9 e 10. Qual é a nota aqui? A vida de devoção de Paulo fornecia modelos, labor e fadiga, labutando dia e noite para não viver à custa de nenhum de vós, fornecendo modelos. E a última, versos 11 e 12, para concluirmos. Ele diz assim: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Você já viu que na mesma medida em que ele se compara no verso 7 a uma ama, que já explicamos, lá está a palavra, ama que acaricia os próprios filhos, ele agora se compara a um pai com seus filhos. Então, por um lado, aquele cuidado doce, dessa ama cuidadosa, gentil com esses neonascidos. Por outro lado, ele também é um pai que exorta os seus filhos. Que ministério completo, precioso, não é? Para o seu Senhor e para as igrejas do Senhor. Então, o que seria essa 6ª nota, esse 6º par? Exortando como pai aos seus filhos. Se temos uma vida intensa, devocional com o Senhor, sim, essa será uma marca. Nós teremos cuidado dos outros. O livro de Hebreus, capítulo 6, diz assim, capítulo 3, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Se temos um coração de devoção intensa ao nosso Senhor, nunca deixaremos de exortar uns aos outros. Não é vamos dar um tempo, vamos deixar que aconteça. Exortação, não omissão. Então, mais uma marca da vida devocional de Paulo. Irmãos, se pensarmos nessa marca, concluindo, essa última, pais que exortam seus filhos. Então ele diz, exortamos, consolamos, admoestamos, está aí no versículo, né? Para viverdes de modo digno de Deus. Gostaria de colocar uma nota particular aqui, principalmente para os pais. Há um verso no livro de Lamentações, é o capítulo 5, verso 14, se você quiser conferir posteriormente. É um verso impressionante. Naquele verso, Jeremias lamentava sobre Jerusalém, que estava queimando, destruída, arruinada, as pedras espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. E aí ele escreve assim nesse verso 14 de Lamentações 5, ele diz assim, os anciãos já não se assentam nas portas. Escute bem isso. E a parte B do versículo, imediatamente, diz assim, os jovens já não cantam. Uma outra versão diz, os jovens já deixaram a sua música. Então aqui gostaria, para concluir, de aplicar esse assunto da devoção particularmente aos pais e aos irmãos mais velhos.
Aqui serve para os irmãos mais velhos com relação ao cuidado de uma